Perfeito. Vamos começar com correntes galvânicas, né? Lembrando que eu queria saber das leituras que vocês tiveram em casa. Tem alguma dúvida relacionada a algum tipo de... Quer que eu enfatize mais um que o outro? Porque realmente a reconstrução é muito mais extenso, né? Aí acaba capaz de não dar tempo de falar sobre todos. Então, vocês querem que eu fale especificamente de algum? Não? Ok. Como é Então, que vamos é, só... professora? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida e gostaria que eu falasse com mais intensidade de algum recurso. Não, Assim, né? não, a Gente, única coisa que eu fico assim um pouco com dúvida, mas a senhora vai passar alguma coisa sobre radiofrequência? não, Não? não falei sobre radiofrequência, não. Ah, tá, então pronto. Tá, Mari. Vamos lá. Ai, ai. Bom, então, quando a gente fala de corrente galvânica, é um tipo de corrente contínua, com sentido unilateral, tá? Utilizando dois eletrodos, um positivo, sendo o vermelho e o negativo, o preto. Ambos estão em contato com o cliente, fechando o circuito. Beleza. Aí, quando eu venho falando mais relacionado à corrente galvânica, tem o efeito polar, né? Os efeitos polares desencadeados por corrente galvânica também são responsáveis pela parte dos efeitos terapêuticos, né, resultantes da iontoforese. E dentro da corrente galvânica temos a ionização, a eletrolífise, desicruste e eletrólise, que na verdade a eletrólise dentro da eletrolífise temos também a mesma, vamos dizer assim, a mesma corrente, mas só que a eletrólise como se fosse uma epilação diretamente do folículo, tá? Então faz a queima direta do folículo. Então eu não coloquei ela como, não especifiquei muito essa eletrólise porque não vamos estar trabalhando, né, na clínica diretamente com essa corrente, tá? Vocês precisam aprofundar um pouquinho mais ela, tá? Aí tá, vamos lá relacionado à ionização, conhecida por iotoforese, o método de administração de substâncias, né, que serão utilizadas para fazer o quê? Aplicação de nutrientes, né, como colágeno, elastina, alguns tipos de vitamina. Então, a ionização, ela faz o quê? Prepara o tecido, né, para a permeação do ativo. E aí, indicados para tratamentos preventivos do envelhecimento, involução cutânea e sinais de envelhecimento. Contraindicações, né? Falta de limpeza de pele, regiões de implantes, marca-passo, neoplasias e tal. Aí temos aqui a forma de aplicação, né? Que é um equipamento que apresenta dois eletrodos, um ativo que normalmente se apresenta de forma de rolete, e o passivo de forma de bastão metálico, sendo que esse passivo, a cliente vai estar segurando ele. A forma de aplicação ou penetração desse tecido, ele vai de 6 a 12 minutos, tá? Então, vocês podem estar aplicando ele de 6 até 12 minutos ali na região, tá? Ou seja, fazendo a permeação do ativo. Temos a eletrolífise ou galvanocultura, que trabalhamos mais alterações da linha de expressão, mais as rugas, né, as rugas estáticas presentes e em estrias também, como se fala de corporal. Mas quando se fala de facial, tem um eletrolífise, né, que com a agulha de 5 milímetros, ele utiliza-se o polo negativo e o nível superficial da epiderme. Sua intensidade, né, é reduzida ao nível de microamperes. Então, a intensidade também depende muito da sensibilidade do nosso cliente, tá ok? E as indicações para as rugas e as contraindicações, que eu digo que é contraindicação também geral. Também depende muito do fototipo cutâneo,
fototipos altos e os mais baixos, hipersensibilidade à corrente, exposição solar, procedimento inflamatório ativo caso tenha algum presente, tá? Síndrome de Cushing, e os níveis elevados de hormônio, como na região, na gestação e na puberdade. Temos também aqui a outra forma de aplicação, também, na verdade, a utilização de agulha, que pode ser realizada de 3 maneiras. Ela pode ser feita em deslizamento no suco da ruga, ela pode fazer as escariações, que são aqueles pequenos arranhões, e ela pode fazer a penetração da agulha, a chamamos de puntura, né? Então, vai fazendo a puntura ali, como se fosse costurando as rugas, tá? Então, são 3 formas de utilização. Ainda, né, sobre a forma de aplicação do eletrolift, é necessário o uso dos eletrodos ativos em forma de agulha, inserido em uma ponta, um porta-agulhas, e em forma de caneta ligado no polo negativo da corrente, e o eletrodo, no caso que o bastonete que vai ficar segurando na cliente, ou com uma esponja metálica, ele sendo passivo, tá? Então, o equipamento ele vai estar ligado no polo negativo e a caneta, né, no positivo, e o bastão sendo ele neutro, ok? Ou seja, passivo. A intensidade também vai ser de acordo com a sensibilidade. Temos aqui o Daisy Clutch, que também é uma modalidade que a gente está utilizando, de acordo com a corrente galvânica, em peles oleosas, tá? Uma técnica que facilita a retirada de excesso de secreções da glândula sebácea, né, da superfície da pele, junto com um equipamento. Então, o que é feito? É utilizado um produto com ativo, né, pode ser a tetranolamina, ou a base de detergente mesmo, né, para estar, ou até um sabonete, você dilui ele, e pode estar junto com o equipamento, passando no rosto da cliente. Sendo que ele faz o quê? Ele segue o mesmo princípio da ionização. Só que a ionização a gente usa os polos opostos para poder atrair. Aí ele, no caso desse câncer, vai ser os polos iguais para poder eles se repelir. Ou, desculpa, o desicante ele vai ser polos diferentes para poder eles se atrair, e a ionização, polos iguais para poder eles se afastarem. Ok? Acho que eu falei certo, né? Alguém pode estar aí prestando atenção no que eu falei? Sim? Relacionado. A ionização, então, os polos, eles têm que estar, tipo, de frente, né, para se repelir. Iguais. E o Daisy Crush, eles têm que estar opostos. É isso? Isso. Ah, confundi. Isso, porque se atrai. Uhum. 2 positivo, aí no outro positivo e negativo, é isso? Isso, exatamente. Mas eu não vou cobrar esse de ser positivo, ser negativo, não. Isso aí vocês vão ter que saber mesmo quando chegar à prática de vocês, tá? As indicações, então, a indicação para pele seborreica, pele com acne, comedões, tratamentos capilares para redução da oleosidade do quadro de seborreico, contraindicado se tiver algum tipo de alergia ao desicrustante, né, o agente desicrustante, ou acessibilidade à corrente. E a intensidade também vai depender do nosso cliente, ok? Então, a técnica de aplicação deve ser feita principalmente na zona T, por que na zona T? Porque é onde é localizada o maior excesso de gordura, de sebo. Exatamente, perfeito. Os eletrodos são utilizados em um gancho de jacaré envolvido em um algodão embebido na solução, e o bastonete que o cliente deve segurar durante a aplicação.
ok? Isso aí é a corrente galvânica. Alguém com dúvidas na ionização, no descrushes, indicações, contraindicações e formas de aplicação, tá? Vamos lá a microcorrente. Quando a gente fala de microcorrente, a microcorrente, ela é... Agora ficou em vinho. Tem gente entrando aí. Microcorrentes também. Alguém levantou a mão? Dúvidas? Falou alguma coisa no chat? Não? Já voltou no. Diga, você falou o quê? Falhou. É porque o som não tava saindo baixo agora, agora voltou ao normal. Ah, tá, ok. Acabei de entrar, agora eu vou prestar atenção. Ok, perfeito. Dando continuidade aqui à nossa revisão, temos a microcorrente. A microcorrente, também conhecida como MENS, que pode ser apresentada como correntes contínuas ou pulsadas, com amplitude máxima de 1000 microamperes, tá? São trabalhados os parâmetros de intensidade na faixa de microamperes e de baixa frequência. Então, ela é uma microcorrente, é uma corrente de baixa frequência que é trabalhada em microamperes. É uma corrente subsensorial, né? Porque é uma corrente que ela não sente de acordo que o estímulo dela é tão confortável porque ela imita, né, a amplitude dos sinais elétricos do corpo humano. Então é tão minucioso que a cliente não consegue sentir, mas sim a corrente já está passando. Temos relacionados aos efeitos fisiológicos da microcorrente, o restabelecimento da bioeletricidade tecidual, né, que forma aquela, como eu falei, forma aquela camada lipídica, ela forma uma camada de proteção desse tecido e fazendo com que ele estimule a cura, a regeneração e o crescimento de todo o organismo vivo por meio dessa eletricidade endógena, tá? O recurso é uma grande valia, principalmente em tecidos que apresentam o quê? Lesões, né? Que precisam desse tipo de estímulo para se recuperar. Então, lesionei o tecido de alguma forma, né? Fiz uma inflamação ali controlada, ou uma inflamação descontrolada, ou fiz algum tipo de extração no tecido e acabou eu tendo que regenerar esse tecido mais rápido, aí tem uma solução para poder fazer a microcorrente em segunda opção, na verdade, uma segunda sessão de um protocolo, tá? Ela pode ser na primeira sessão? Normalmente não, porque na primeira sessão nós estamos realizando a limpeza de pele. E é a partir da segunda que a gente já começa a, a planejar mesmo, né, o nosso objetivo para com essa cliente. Ainda relacionado aos efeitos fisiológicos, temos um incremento da síntese de ATP, que como ela já vem, né, no critério de fazer ali a estimulação tecidual, então, de acordo com essa estimulação tecidual, o que ela faz? Ela faz a síntese do ATP, que potencializa essa função, né, primária da célula, ela faz com que eu tenha um movimento dos minerais, vitais para dentro da célula, que é muito importante, libera os resíduos metabólicos para também fora da célula. Então, ela também faz a permeação, né, ela consegue penetrar, fazer com que tenha mais movimentos de minerais, né, favoráveis para a célula, e também libera, ou seja, retira aqueles resíduos que não é tão favoráveis também ao nosso tecido. Relacionada também ao efeito fisiológico, aumenta o transporte da membrana, ou seja, de acordo com o aumento de energia, né, do ATP, disponibilizado para a célula. Aí tem aqui a síntese de proteínas, que é aumento de ATP em 15%, fazendo com que as células passem a apresentar melhora no seu metabolismo, incluindo a síntese de proteína, tá? Então, ela
facilita o transporte, né? Faz o tipo facilita o transporte das células pela membrana, né? E aí ainda aumenta a síntese de proteína desse metabolismo, ele aumenta mais o metabolismo ali no local. E relacionado ao transporte de aminoácidos, as células têm dificuldade de fazer essa difusão facilitada porque elas são maiores, então ele também faz esse transporte, ele facilita esse transporte, né, ativo que é necessário para essa célula no momento, tá? E aumentando mais ainda a síntese de proteína. Ela consegue sintetizar a proteína mais rapidamente. Relacionado aos efeitos terapêuticos, temos aqui a analgesia, que é normalizar a fisiologia alterada na área álgica, promovendo a homeostase e reversões no quadro de dor, e reparação tecidual, anti-inflamatória, altamente inflamatória e bactericida. Então, esse é um efeito da microcorrente, que é o efeito principal, na verdade, terapêutico principal, da microcorrente é a reparação tecidual, tá? Então, ela vai fazer isso de primeira, ou seja, a primeira oportunidade dela é fazer o quê? Então, gente, qual é a principal função da microcorrente? Reparação tecidual, beleza? A técnica de aplicação também é utilizado eletrodos com ponteiras compostos por metais e podem a possibilidade de troca de ponteiras de arte flexível com ponteiras de algodão. Então, isso depende muito do equipamento, tá? Que vocês tenham em mãos para poder estar fazendo esse procedimento. Realiza um deslizamento com as ponteiras, né, sobre a pele, utilizando produtos à base de água, gel, produtos ionizáveis. A gente não vai utilizar, que eu coloquei aqui, vou usar produtos ionizáveis, mas na microcorrente a gente não vai estar usando diretamente produtos ionizáveis, tá? A gente vai estar utilizando um gel, né, alguma outra solução, né, à base de água, e logo em seguida vai estar aplicando um ativo, tá? Para permear, facilitar essa penetração. Técnica de aplicação, sua frequência e intensidade deve ser acompanhada às instruções do fabricante, então depende muito também do fabricante. Por quê? Porque é um equipamento que a instrução, ou seja, a intensidade e a frequência você tem que colocar antes de você estar fazendo o procedimento. Porque a microcorrente, por ser subsensorial, você não consegue sentir, tá? Então, se você não consegue sentir, então você tem que colocar um parâmetro ali, de acordo com o tecido que você vai trabalhar, para não estar danificando, né, ou dando um efeito ali contrário, ou tendo alguma reação com a sua cliente. Tem as manobras de deslizamento drenante, pinçamento, afastamento de rugas e deslizamento imenso. Tem as indicações para microcorrente. Pós-peeling, com o objetivo de normalizar as camadas da pele e estimular a regeneração tecidual. Pós-operatório imediato. Acne, com ação anti-inflamatória e prevenção do envelhecimento. Beleza? Temos aqui as contraindicações, e as contraindicações são quase as mesmas coisas, né? Dor desconhecida, neoplasia, prótese metálica, útero gravídico, alterações hormonais. E aqui tem outras contraindicações que não é favorável. Mas temos a psoríase, alergias, a irritação à corrente, a osteomielite e o marca-passo. Marca-passo é para qualquer tipo de eletroterapia, tá? Porque ele faz o quê? Ele descompensa caso seja utilizado. Dúvidas na microcorrente? Não? De boa? Camila, boa tarde. Oi. Boa, Aline. Pode falar. Você falou da corrente galvânica e da microcorrente, né? Oi? As duas terapias que você falou foi da corrente galvânica e da microcorrente, né?
Sim, Soninha, só até agora só dessas duas. Tá bom. Eu precisei aqui resolver um probleminha e Ficou ausente, não foi? Não percebi. isso. Tranquilo. Perdi o início da corrente galvânica, mas tá tudo ok. Perdeu a Tranquilo. gaivota. Perdeu nada. É nada, ela é A, inteligente. a gaivota vai voar é agora. Fique ligada, não fique aí. Gerador de alta frequência ou alta frequência. Ai, ai. Por isso que o Fernando fala assim, professora, porque você fica nessa época, tá muito feliz. Não, eu não estou feliz, é para poder realmente descontrair vocês. E vocês ficam tão tensos que eu estou falando aqui, não escuto um pio. Porque quando é aula, menina, é um negócio, mas quando é agora a revisão, vocês ficam bem É um atentos. levanta-mão, né, professora? É um levanta-mão, liga microfone. É Não eu. é? Vocês não falam nada. Agora a pessoa está aqui ó, só falando, fica só captando tudo, né? Absorvendo tudo, professora, absorvendo tudo, tudo, tudo. Ou seja, é na revisão que vocês estudam, isso sim. Na revisão que vocês conseguem pegar ó, tudo direitinho. Então vamos lá. O aparelho, no caso de alta frequência, é um emissor de faíscas eletromagnéticas por meio de um eletrodo de vidro com base metálica. Uma corrente do tipo alternada de baixa frequência tem seus parâmetros de frequência e intensidade que depende do fabricante. Esse gerador de alta frequência tem uma forma de camada superficial de ozônio na pele que tem a sua principal função bactericida. Beleza. Principal função bactericida. Isso aí já sabe, né? O gerador de processo de decomposição da bactéria, promovendo ação desinfectante na aplicação. Bom, já sabemos também que o ozônio é formado à presença da ação antioxidante, atuando no combate bactericida e germicida. Os efeitos fisiológicos, né? É uma corrente que produz calor, promove vasodilatação periférica no tecido. Bom, se o efeito térmico é inversamente relacionado à área do eletrodo. Então, sabemos que se o eletrodo é maior, a área de a concentração de energia também vai ser menor. E se eu tenho uma ponta menor, a concentração de energia vai ser maior. Temos aqui também relacionados aos efeitos fisiológicos, a vasodilatação e a hiperemia. Temos também aumento da oxigenação celular. Temos também que pode ser utilizado na melhora do trofismo dérmico, regeneração tecidual, a função, a ação bactericida, aumento da vascularização periférica do tecido, e ele apresenta um efeito anti-inflamatório na região mais superficial. Por quê? Porque ele diminui a bactéria, então ele vai ter a ação anti-inflamatória. Indicações, além da sua ação bactericida, germicida e fungicida e antisséptica, tratamentos de pele acneica, desinfecção do couro cabeludo, pós-depilação para amenizar o quadro foliculítico, protocolo de limpeza de pele, hidratação e revitalização cutânea. Contraindicações, marca-passo, gestantes, distúrbios, sensibilidade à corrente, produtos também inflamáveis, né, que contêm álcool, que eu falei, ó, uma área relacionada ao tônico, né, que contém álcool não pode ser usado, né, antes da alta frequência, tem que usar depois da alta frequência. E, cadê o técnicas de aplicação. É uma parte que vocês têm que ir um pouquinho mais de atenção relacionada à técnica de aplicação. Equipamento que vem com um porta-eletrodo e um kit de diversos modelos de eletrodo de vidro. Em seu interior apresenta um mar rarefeito com gás e com neon, sendo fluorescente quando as moléculas sofrem impacto energético e passam pela corrente. Bom, técnica de aplicação tem um tempo de 3 a 5 minutos, vai até 10, vai depender também do seu objetivo. A intensidade também tem que ser confortável para o cliente. Duração de aplicação, tem corrente de eletrodo que fica em contato direto com a pele, ou aplicação sobre uma gás. Normalmente coloca uma gás, né, para poder melhorar o deslizamento e diminuir esse contato. Aqui também anteninhas ligadas, tá? Técnica de aplicação. Técnica de aplicação direta
ou efluviação. Tem que olhar para tá. Isso é muito alto aqui. Tá, vamos lá. Aplicação direta ou de efluviação, uma técnica em que o eletrodo está em contato direto com a área a ser tratada. Para a aplicação de maiores áreas, utilizando eletrodos maiores como cebolão e pequenas cebolinhas, ou seja, aplicação direta na pele. Aplicação direta, cebolão e cebolinha, aplicação direta. A efluviação, ela não é direta? É a mesma coisa, mulher. Não Tá. atrapalha, não. Só que são pontos menores, não é isso? Não, é tudo a mesma coisa, só é nome. Vou até apagar esse nome aqui, ó. Pronto, apaguei. Pronto. Vamos continuar. É só o nome. Beleza? Então, vamos lá. Relacionada a aplicação direta com eletrodo cebolão e cebolinha. E essa aqui é a aplicação indireta, ou chamamos também de saturação, que é aquela aplicação com saturador, que a cliente, ela segura no porta-eletrodo e no eletrodo, e vocês vão fazendo batidinhas, ok? Essa aí é a forma indireta. E temos a aplicação à distância, que é utilizada para as pápulas e pústulas, ou aquelas acnes, depois da extração daquelas acnes bem inflamadas, né? Então, você aplica de forma à distância para fazer o faiscamento, tá? Fazendo o que também? A cauterização ali no local. Conseguiram entender relacionado? A aplicação Eu entendi, direta. professora, só que essa aí eu achava que tinha que encostar na pústula, ainda bem que a senhora falou, porque senão, no meu pensamento, eu já ia... Marcar errado. Não, já era queimar um cliente. E marcar errado também. Vamos lá. Aí temos aqui, entenderam relacionada a as três formas de aplicação, né? Direta, indireta e a distância. Temos também algumas manobras que fazem com que possamos facilitar e entender um pouquinho mais relacionada à alta frequência, que é fluxação em uma manobra, não é a forma de aplicação, tá? É uma manobra fluxação. Essa manobra é um aparelho em contato com a pele na intensidade mínima, deslizando com movimentos lentos, ou seja, indicado para peles sensíveis e congestionadas. Eu tenho a pele muito sensível, então vou com o aparelho ali, né, fazendo deslizamento, com a intensidade bem baixinha, né, para poder diminuir o congestionamento ali naquele tecido. O método também é manobra de faiscamento direto, o eletrodo fica com alguns segundos afastados da pele, indicada para uma pele desvitalizada. Então, pode ser o cebolão, eu estou usando o cebolão, uma forma direta ali do eletrodo, mas mantendo um pouquinho, né, a distância, não tão a distância, mas só um pouquinho, dando só aquelas leves batidinhas, para poder, né, promover um pouquinho de faiscamento, tá, direto, para estar ativando esse tecido, né, para a pele desvitalizada. Eita, passei demais aqui. E temos aqui a manobra de fulguração, que é o faiscamento direto de 3 a 5 segundos na área a ser tratada, indicada para auxiliar na cauterização de pápulas e pústulas. Então, aqui temos as manobras e aqui temos a técnica de aplicação, tá? Tipos de eletrodo. Temos o eletrodo pente, o saturador pequeno, que é o cebolinha. Temos o saturador, o estandarte pequeno, cebolinha, estandarte maior, cebolão. Cauterizador, que faz o faiscamento, tá? Que tem aquela ponta, bico de... O fulgurador. Beija-flor, cauterizador, bico de beija-flor. A forquilha, que é aquela, né, que faz a região do pescoço, e virilhas, axilas. E o saturador,
que é aquele bastão que tem uma esfera metálica dentro que faz com que a cliente segure, né, para poder fazer a aplicação indireta, tá? Aqui, ó, tem aqui a foto dele, beleza? Foi? Copiaram? A técnica indireta é chamada também de como é? Tamborilamento, não. É, Tamborilamento é o que você faz. pois é. Você faz, mas não Esse é, é o que a moça vai segurar o é eletrodo. o saturador, que é a forma indireta. O tamborilamento é as pancadinhas. Isso, não é, vamos dizer assim, não podemos dizer que a forma de aplicação é de tamborilamento, que Por não isso que é o estamos tambor, fazendo, né? pois é, porque não estamos fazendo assim, não é uma técnica de massagem, tá? É uma técnica para utilização de permeação de ativos com a alta frequência. Então, podemos utilizar ali o saturador, podemos fazer várias manobras de tamborilamento, né, de deslizamento, ou, né, então a gente pode ver algumas manobras a serem realizadas, mas não defina como tamborilamento, essa aplicação indireta como aplicação de tamborilamento, tá? E professora, Não quando se faz atrapalha. esse tamborilamento aí, que quase tambor, como a Aline falou, você vai estar passando algum produto, é isso? Para poder Sim, ativar, para poder e penetrar? É por isso, isso que faz esse toquezinho? Tchuc, 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 tchuc. exatamente. Quando eu for fazer minhas clientes, eu vou fazer tchuc, 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 tchuc. Não vai se vingar Eu de tô nenhuma brincando. cliente, né? Vai pegar aquela cliente chata e vai dizer assim, vamos aqui fazer a aplicação indireta da alta frequência. Não faz isso com as clientes, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá. Ainda tem coisa como quer, viu? A máscara térmica, então, a máscara térmica você já conhece, né? Que ela faz apenas uma máscara que tem resistência, né? Um plástico que faz a produção de calor seco, um equipamento que apresenta o termostato que tem que ter mesmo, a região que tenha o nariz, os olhos e a região do nariz para poder respirar. O tempo de aplicação também vai depender muito do rosto da sua cliente, varia de 5 a 10 minutos. Então, ela tem que ter sempre ela promove a emoliência, mas utilizando um produto que tem essa finalidade de ser de emoliente, né, que pode ser a trietilolamina ou outro ativo, né, que promove a emoliência. Indicação para limpeza de pele, acne grau 1, pápulas, pústulas, ou seja, acne grau 2 também, e um pouco dependendo da forma do rosto, grau 3. Após a aplicação de um período ultrassônico, também que ele vai fazer, no caso, a esfoliação. Um preparo da pele para protocolo de microcorrência e ionização também pode ser aplicado ele. E uma hidratação facial, tá? Mas eu já não colocaria tanto relacionado à hidratação facial, porque aí eu vou até arriscar daqui, porque a hidratação facial, ela requer você vai colocar um ativo, né, um creme. Então, para não entrar em contato direto com a pele e não colocar gás e algodão, que vai ser necessário para não queimar, então é melhor evitar. Então, faz só se for caso do vapor de ozônio, tá? As contraindicações também, telangiectasias, peles sensíveis, herpes labial, dermatose. Forma de aplicação, considerado um recurso prático, custo de abaixo custo, é utilizado com profissionais que iniciam sua profissão por ter um baixo custo. Quem costuma fazer atendimento domiciliar também. Na utilização da máscara, se cobre a região, se tratada com algodão embebido em água e produtos com emoliência. Essa aí é a máscara térmica. Ela não tem muito segredo, não, tá? A máscara térmica. Vamos ver aqui o vapor de ozônio. Eu tenho uma pergunta para você, o vapor de ozônio. Relacionado ao vapor de ozônio, vem sendo utilizado
né? Olha quanto tempo o vapor de ozônio vem sendo utilizado. Há décadas, tá? Ele faz também o auxílio da permeação de ativos, além de ser equipamentos que emitem um calor úmido, liberam vapor ao ferver a água contida no recipiente interno do aparelho, tem a função de ozônio, ocasionando por uma corrente de alta frequência, que entra em contato com o vapor da água e libera ozônio. Isso é uma questão a ser trabalhada, mas segue esse princípio aqui, tá? O que acontece? Faz a evaporação contida no interior do aparelho, assim atinge um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, e o ozônio obtido tem a medida de radiação de oxigênio contida neste vapor, de água juntamente com os raios UV e as ondas curtas que são emitidas de uma lâmpada geradora dessa radiação. Beleza. Ele, ponto aqui crucial, tá? Efeitos terapêuticos, umectante, aumento de carga hídrica, vasodilatação, ação emoliente, age na dilatação dos canais pilosebáceos, no caso, um amolecimento de resíduos foliculares para a saída, ou seja, ação emoliente, e a função também bactericida, fungicida e oxigenante. Qual é o outro equipamento que tem essa mesma função de bactericida e fungicida, seguindo esse critério? Hã? Não. Também. Alta frequência. Perfeito. Tá? A função principal da microcorrente é a regeneração tecidual. Lembra que eu falei? A principal função da microcorrente é a regeneração tecidual. Ela também faz o secundário, terciário, a função dela. Mas não é a função principal, tá? Então, a função principal do vapor de ozônio é ele ser umectante e aumentar a carga hídrica. Mas ele também, ele vai agir de acordo com o ozônio, ele ser bactericida e fungicida, que ele também vai seguir o mesmo critério da alta frequência, por ser bactericida e fungicida. Beleza? Efeitos fisiológicos do equipamento que produz vapor de ozônio, e se destina nas áreas concretas, necessitam calor e umidade. O vapor, segundo o Ross, né, o vapor produzido pela água em contato com a pele provoca uma sudoração que facilita a eliminação de toxinas e a emoliência da camada córnea, facilitará a extração. A utilização do vapor de ozônio na estética tem sua importante devido a umas seguintes características: aumento da oxigenação tissular e celular, ou seja, por causa também da umidade na tintura ali, local, aumento da microcirculação cutânea também, de acordo com o vapor, efeito bactericida devido à formação de ozônio. Então, eu sigo dois critérios relacionados ao calor, né, emitido pelo vapor, e a função bactericida de acordo com o ozônio também ali emitido pelo vapor, tá? Indicações: acne grau 1, acne grau 2, terapia capilar e após aplicação também em ultrassom, tá? Alterações e indicações: alterações do pH, que é uma pele normalmente ácida, com aplicação de fenolalamina, que vai fazer a extração, ela vai mudar o pH, né, facilitando a permeabilidade ali de algum ativo. Preparo a pele para protocolos como microcorrente e ionização, que ela vai facilitar ali a permeação do ativo. E hidratação facial, sim, aí nesse critério, hidratação facial também é fundamental por causa do vapor, né, a quentura do vapor, como ele faz a oxigenação, a vasodilatação, também é muito bom para poder fazer hidratação facial e facilitar a permeação do ativo. Contraindicações também: dermatoses, herpes labial, pele sensível, telangiectasias, mas se tiver em grande quantidade, se não tiver, mantenha também a distância, se a pele for muito sensível, tá? Tem aqui a forma de aplicação, que deve ser posicionado 30 centímetros da área de atuação. Tem o tempo de utilização, varia de 5 a 2 minutos, ou também vai depender da cliente, né? Se tiver ali um pouquinho mais congestionado, a região a gente pode deixar uns até 20 minutos, que é favorável, para poder facilitar a extração.
Gente, desculpa o meu vizinho, tá? Porque tá uma zoada aqui bem chata. Diga, Mari. Prof, o vapor de ozônio, ele pode ser aplicado, como você falou, até 20 minutos, né? Mas esses 20 minutos, ele pode sendo mudado por quadrante. Tipo assim, você faz a limpeza de pele, você vem no nariz, aí você tira, você muda a posição dele. Aí você faz para um lado, faz para o outro. Tipo, dividindo o rosto. Tem como fazer isso? Pode. O que acontece? Você vai aplicar o vapor de ozônio e deixar ele em tempo de De 15 5 a 10 minutos. minutos. 5 a 10 ou até 15 minutos. E aí você viu que tem uma área do rosto que você já consegue fazer a extração. Então, na outra parte do rosto, você já vai deixar ali o vapor agindo e, tipo, no hemifácie, né? Na hemifácie esquerda, você deixa o vapor. Na hemifácie direita, você vai fazendo a extração. E aí, depois, quando você terminar desse lado, você vai para esse aqui que ainda está no efeito de emoliente, entendeu? Isso, de emoliente e de umectante. Obrigada. Pode seguir. Nada. Está aqui a forma de aplicação e os cuidados que vocês já sabem que tem que ter, né? Ao ligar o equipamento, colocar ele que mantenha a saída de ar voltada para o chão, e outro lado oposto da sua cliente, ou até do seu mesmo, e ter cuidado para poder não queimar essa cliente, tá? Ao ligar o equipamento, colocar água, mantendo a saída de ar, tá? Então, tem que observar muito essa também, não é uma coisa que a gente deve observar para que é uma questão de prova, tá? Mas é só um lembrete mesmo, que é importante, que causa queimadura, então acaba sendo importante. Vamos falar agora eu quero falar com vocês aqui, desse aqui. Corrente ciclomotora. Vamos lá, corrente ciclomotora temos a corrente aqui, farágica e alfa. Eu também, teve outro tipo de corrente que eu coloquei também, que eu citei aqui, mas ela vai seguir o mesmo critério, tá? Que é, na verdade, observações quanto à corrente, vamos lá. Aqui. Temos aqui dois tipos de corrente, na verdade, são três com a corrente russa. Só que, no caso, a corrente russa vai mudar, né, de acordo com a frequência, mas ela vai seguir as mesmas indicações e contraindicações que a corrente alta. Temos aqui a corrente farádica, né, que é também uma corrente ciclomotora de baixa frequência, que é polarizada até 50 Hz. Tá? Então, ela vai funcionar, no caso, a sua polarização normalmente até 50 Hz. Efeitos fisiológicos, então, efeitos fisiológicos da corrente farágica, estimulação dos nervos motores, contração muscular, aumento do metabolismo celular, mais oxigenação, liberação do metabolismo, dilatação das arteríolas, aumento da irradiação sanguínea muscular e auxílio na eliminação de líquidos de gordura. Beleza. Temos aqui também a relacionada à corrente alfa, que eu quero que vocês tenham uma atenção. A corrente alce é alternada, simétrica, senoidal, com frequência de 2.000 Hz. No caso, é uma corrente de média frequência. Temos também a corrente russa, que ela vai até 2.500, que é uma frequência pré-estabelecida de 2.500 Hz, tá? Mas a única coisa que vai diferenciar das duas, porque o restante elas duas são iguais, ok? Beleza? Sua largura de pulso é de 50 a 200 milissegundos, que também vai depender do equipamento que a gente vai estar utilizando, né, promovendo estimulação muscular relativamente confortável. Então, pode ser que são largura de pulsos ou durações de pulso, ou seja, quanto tempo está durando aquele pulso, tá? Chamamos também de largura ou duração de pulso. Então, vamos lá, relacionado às indicações. Indicações da corrente alce ou da corrente russa, tá? Tratamento de flacidez,
de enrijecimento da musculatura e estímulo do fluxo sanguíneo linfático. Bota um asterisco aí. Flacidez, tônus, fortalecimento da musculatura de forma artificial, a força é obtida por um estímulo não funcional, podendo ser perdida rapidamente caso a musculatura não seja usada. Então, essas indicações requerem um asterisco. Diga, Léa. Professora, essa corrente é a mesma corrente russa? Sim, exatamente. 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 Então, a única coisa que vai diferenciar, as duas são excitomotoras, mas o que vai diferenciar é apenas a frequência, porque elas são de média frequência. Mas só que a alça ela vai até 2.000 Hz e a corrente russa vai até 2.500. Exatamente, só isso. Tá? Mas relacionado às indicações e contraindicações é a mesma coisa. Eu não entendi, não. A alça, a senhora não acabou de falar que vai de 2.000 a 4.000 Hz? Não, mulher. Deixa eu voltar lá. Volte bem no slide, por favor. Não. Corrente alça, ela tem uma frequência até 2.000 Hz. Sendo que é uma corrente média, que as correntes médias, de média frequência, ela vai de 2.000 a 4.000 Hz. Mas a alce, ela só vai até 2.000. Entendi. E a russa, ela vai até 2.500. Só que quando a gente fala no... Entendi, entendeu? entendi. Eita, eu ia errar a questão na prova, professora. Misericórdia. Gaivota. Vocês são a figura, viu? Asterisco aí, viu? Nas indicações. Também como indicação, uma combinação de treinamento específico do músculo a ser trabalhado. O número de sessões pode ser de 2 a 3 vezes na semana com intervalos iguais. As contraindicações, né, gestantes, implantes metálicos, doenças cardíacas, epilepsia, normalmente é difícil colocar contraindicação, mas normalmente eu também coloco, tá? Feridas abertas, inflamações, miopatias graves, lesões musculares nervosas. Fica então em asterisco nessas contraindicações. Indicações e contraindicações, bota asterisco aí. Corrente russa e corrente alça. É a mesma coisa. Só que a russa é 2.500 e a alça é até 2. Asterisco nas indicações e contraindicações. Parâmetros, tá? Relacionados aos parâmetros, não vou adentrar muito os parâmetros, porque ele é um pouquinho mais prático, tá? Então, quando eu falo... meu Deus. Que de achar isso? Vai rolar um suquinho agora, né, professora? Menino, que suquinho. Só se for, é o vizinho aqui que deve estar com a furadeira. E aí, meu Deus do céu, é possível fazer isso. Eu terminar essa aula, vou ter que ir lá. Desculpa, viu, gente, pela minha expressão aqui. É o vizinho fazendo mistura. Pois é, peraí. A professora foi lá. Tadinha, meu Deus. Deve ser uma perturbação. Mário quer gaivota mesmo. Passa a régua, vai cair na prova. Tu tá dizendo que eu tô voando, né, minha irmã? Não tô, não, tô inteligente. Ora. Eu falo que eu falo, essa aí é uma gaivota, vai cair. Gaivota. Gaivota é que vai cair na prova. Faz aquela avezinha assim, ó. É o o lembrete de ciente. Ah, entendi que estão agora. aí discutindo, menino. É o que, meninos? Ai, viu? Vocês estão bem espertinhas, viu? Pronto, vamos aqui, ó. Eu não vou adentrar muito relacionado aos parâmetros, porque os parâmetros, como eu falei, é um pouquinho mais prático e precisa um pouquinho mais de um estudo mais detalhado, tá? Então, não vou adentrar relacionado aos parâmetros. A forma de aplicação da corrente
ela tem de acordo com o meio de placas de eletrodos metálicos, ou, na verdade, pode ser placas mesmo de silicone, tá? Que promovem, pelo seu correto posicionamento na musculatura, a ser trabalhada. Então, escolhe-se a musculatura e trabalha-se nela. Aí, quando a gente está falando de a forma de aplicação, aí tem a forma de aplicação com eletrodo metálico ou eletrodo de borracha mesmo, tá? Que é aquele eletrodo que eu falei, mas também, como eu não vou adentrar muito essa forma de aplicação, não é favorável, beleza? De boinha? Professora, Oi, Aline. ser de média intensidade, ela não corre risco de tipo, Média dar frequência. choque, né? Não, assim, dá um choque que a cliente nunca mais volte no. Tem. Tem? Vixe, Tem. Tem. Se você não colocar os parâmetros certos e sem querer aumentar lá a intensidade, ela toma um choque e nunca mais volta. Deus me livre. Deus é mais. Mas isso acontece mesmo, viu? Tem que ficar esperto relacionado a isso aí. É isso que a gente tem que ter essa aula prática. Mas Deus é mais. Olha, se eu chegasse no espaço, aí a esteticista dissesse assim, minha filha, segura esse tubinho aqui com esse espiral aqui dentro, que eu vou fazer uma manobra em você. Eu digo, nunca. Pegue seu tubinho. Professora, que negócio bizarro. Agora que eu faço igual ao meu filho. Que negócio bizarro aquilo ali. Aí eu viro para ela e digo assim, menina, eu vou só fazer um tamborilamento em ti. Aí eu pulava da maca e dizia até logo. Você é doida. Mas tem situações que não é nem pra gente explicar tão minucioso assim para o nosso cliente, porque fica difícil, né? Ser tão minucioso. Mas, de qualquer forma, tem que explicar um pouquinho o que vai acontecer, mas não coisa assim, vai tomar um choque. Você vai tomar choque, não é? Fala assim para cliente. Relaxa, viaja a música aí, que agora vamos lá, né? Professora, pois é, desse jeito. Vamos continuar. Fala para cliente, segura aí, não cochila para não soltar. Né? Vamos só aqui, ó. Eu não vou adentrar relacionado à técnica de aplicação, né? Porque, como eu falei, é mais prático, né? Então, vamos passar aqui para o LED, que eu quero falar com vocês com LED, que eu não falei, na verdade, né? Eu deveria citar, mas o LED não falei. Então, o LED, temos aqui, eu até compartilhei para vocês a aula, mas não falei muito sobre ele. Na verdade, a gente vai falando sobre o LED, mas diretamente eu não falei com vocês, tá? Então, temos o LED, que é diodo de emissor de luz, né? Que temos aqui o LED azul, eficaz no tratamento para a pele acneica, por suas propriedades combatentes às bactérias da superfície da pele, com Propionbacterium acne, é o tipo de bactérias da acne que ele vai agir de acordo com o cromóforo dele, ele age diretamente nessa bactéria da acne, aumenta a hidratação tecidual da pele e é eficiente no clareamento da pele e olheiras, ou seja, ele também é clareador. Relacionado ao LED também, o azul, ele apresenta um efeito clareador de forma espécies reativas de oxigênio, sendo essas absorvidas pela melanina, diminuindo a capacidade de absorver a luz. Consequentemente, clareando a mancha, é utilizado para identificar as bactérias por meio dos cromóforos, conhecidos como porfinas, presentes no seu interior. Ou seja, a luz azul é um tipo de luz que, de acordo com a cor, com seus cromóforos, né, o azul, a intensidade dele, né, a distância dele também, vai agir diretamente, né, nessas bactérias, através nessas porfinas, tá? A incidência dessa luz promove a morte dessas bactérias. Ainda sobre o LED azul, que promove também um efeito hidratante no tecido, por quebrar moléculas de peróxido de hidrogênio, liberando água.
efeito clareador, que quebra as espécies reativas, né, que reativa de oxigênio, sendo elas incorporadas pela melanina, diminuindo a capacidade de absorver a luz e clareamento da pele. O LED verde, asterisco, né, inibe os melanócitos que promovem a hiperpigmentação cutânea. Efeito do tecido, tem a capacidade de estimular a síntese proteica por ser absorvida pelos cromóforos, denominados ribossomos, sendo estas as organelas fundamentais para a produção de proteína, em espécies as fibras de colágeno e elastina. Sendo assim, né, ela tem ação drenante, melhorando a circulação sanguínea linfática, diminuindo edemas, estimula a hidratação e tem um efeito calmante, tá? Sendo indicada para peles sensíveis ou que têm problemas de rosácea. Asterisco aí. Temos também aqui a luz ambar, que promove a síntese de colágeno e elastina, melhorando a elasticidade das suas fibras, promovendo-se as rupturas, tá? Das fibras. Aumenta a microcirculação e estimula o metabolismo celular e melhora a hidratação tecidual. Ela é quase igual à verde, tá? Só que a verde ela é um pouquinho mais, porque ela melhora a circulação, né, sanguínea e diminui edema. Já no caso a ambar, ela só faz a síntese do colágeno e elastina, melhorando essa elasticidade. Então, ela é muito boa para o envelhecimento cutâneo, tá? Já a LED vermelho possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, que atuam na prevenção de queloides, além de estimular a liberação de substâncias endógenas vasodilatadoras de forma natural, melhorando a microcirculação sanguínea. Então, o LED vermelho, ele vai fazer aqui uma ação anti-inflamatória cicatrizante, né, e promove uma prevenção a queloides. Ela também vai estimular a liberação de substâncias endógenas e vasodilatadoras. Quem levantou a mão quer fazer alguma pergunta ou alguma coisa? Professora, no último protocolo lá da pele madura, eu meti o LED vermelho, mulher, no protocolo, e era esse ambar ou verde, né? Que é quem faz a estimulação de colágeno. Meu pai amado. Colágeno e elastina. E eu querendo... Ela vai ter uma ação... Não, mas o up, né? Ela vai ter uma clareadora, não, que eu botei foi nesse sentido aí. Que ela não tinha né? A paciente lá. Oh, meu Jesus! Agora na verdade, o vermelho vai agir como cicatrizante. Se você fez algum procedimento que lesionou o tecido, vai ser favorável. Eu tirei os comedores dela, professora. Considere lá, viu? Então, ela vai ter ação cicatrizante. Pô, não é? Mas aí eu pensei no vermelho, foi na questão da... Pois então, você já estava me dizendo que a sua questão... Não, mas aí você foi outro. Considere. Mas sabe, professora, é interessante essa questão do erro, porque você não esquece. Eu nunca que lembrei desse ambar aí. Nunca na história do Jerry. Meu Deus do céu. É porque, na verdade, a gente não falou diretamente. Como eu passei para vocês, o ambar, né, vocês estudaram, mas acabaram... Ambar é amarelo? O ambar, ele fica... É uma cor que ele fica entre o verde e o vermelho. Aí fica ali no meio e o amarelo, né? É o amarelo. Porque temos ali uma régua de emissões de coloração de luz, né? Então, dentro dessa régua tem lá. Por isso que muitas vezes você vê aí os LEDs rosa, LED não sei o que, tal. Mas só que não são LEDs tão específicos quanto esses, assim. De existir, existe, mas não são tão específicos, com cores e nanômetros, no caso, intensidades, né? Frequência, não intensidade, a frequência específica. Tá? Porque se você reparar, em cada LED tem aqui a sua numeração em nanômetro. Então, de acordo com essa numeração aqui, que é de acordo com a frequência estabelecida, então ela fica ali naquela frequência, tá? Então, para ser uma... Sabe o que foi? É porque na minha lá só estava funcionando a vermelha. Eu não podia deixar aquele sair sem a terapia, não, tá bom? Perfeito.
Ainda sobre o LED vermelho, traz camadas profundas na pele, transportando energia para a célula por meio de radiação eletromagnética de baixa frequência. Estimula a reparação tecidual, quando associado com cosméticos. Não causa nenhum dano para o tecido e nenhum aumento da temperatura da superfície da pele. Tem ação bioestimulante aí, ó. Bioestimulante regenerador e promove rejuvenescimento das células. Você pensou mais, na verdade, na parte de hipercromia, né? Mas não entra muito, não. Mas está aí relacionado aos LEDs, tá? Coloca o asterisco neles, que é favorável. Principalmente no verde, lá no azul é favorável, tá bom? E é isso. Relacionado aos peelings, a gente já falou bastante, né? Relacionado aos peelings, que foi até o nosso último assunto. Detalhei um pouquinho mais sobre os peelings, os 3 tipos de peeling, né? Que é os peelings relacionados aos peelings mecânicos, tá? Falei um pouquinho mais. Temos aqui peeling mecânico, tem o físico, químico e enzimático. Dentro do mecânico tem um de cristal, tem um de diamante e tem ultrassônico. E no peeling físico, vai depender também dos grânulos, se são os mais abrasivos ou menos abrasivos, né? Também tem relacionado aos efeitos fisiológicos dele, que normalmente faz o que? A esfoliação, né? Sendo que alguns mecânicos fazem lixamento, né? O diamante cristal faz o lixamento, e o ultrassônico ele faz através da vibração mecânica, né? Ficou assunto para N2, professor? Ficou o quê? Conteúdo para N2 ou N2 nós vamos só cobrir tabela? Não. Não, N1... N2 tem drenagem linfática e massagem. E estética é os pós-operatórios. Pronto, acho que é basicamente isso, gente. Lembrando só dos peelings, relacionados aos peelings mecânicos, que aí tá tudo de boa, tá? E a ação deles. E relacionado ao protocolo, para vocês estarem montando também, vocês podem ver de acordo com cada um, tá bom? Deixa eu ligar aqui a luz. Belezinha? Tranquilo? Então, beijo, até mais tarde, tá? Até 8. Vai ter 8 horas. Beijinho. Tchau, professor. Tchau.